Olá, muito boa tarde. Que delícia estar na sua companhia novamente. E claro, com essa audiência mais que especial, já aproveita, pega aquele seu café, o seu pão de queijo ou até mesmo um bolinho de cenoura que vai super bem, né? Que o programa de hoje está apenas começando. Não só na minha, mas também na sua tarde. E olha só, como eu disse, o nosso programa está apenas começando e eu gosto de saber de histórias de pessoas aí inspiradoras, né? E hoje eu tô aqui com Leonardo de Assis Ferreira, conhecido como Léo Pleno. Que honra ter você aqui, Léo. Tudo bem com você? Flávia, a honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite que a Flávia fez pra gente e a gente está aqui para bater um papo com vocês, pessoal. Gente, o Léo, para vocês entenderem aí de casa, é o cara que conhece mais sobre eventos aí em São Paulo do que qualquer outra pessoa. Ele tem uma empresa que trabalha com locações, né? É isso mesmo, Léo? Exatamente, Flávia. A gente trabalha com locação de equipamentos para dentro do segmento de feiras. Eu brinco que a gente tem um conhecimento muito vasto, a gente já está no mercado quase há 30 anos, operamos em São Paulo. Começou ontem, né, Léo? Fala a verdade. Os 30 anos é só para não falar a idade nossa, né? Então, Essa parte a gente eu comecei pula, né? com 1 e daí estou nos 31, então não precisamos negar muito. E vocês muito. são especializados até mesmo em cenário digital, tudo para a parte de feiras e eventos grandes, né? Assim, o que você pensar dentro do mercado de locação, dentro do mundo corporativo, feiras e até mesmo shows, nós estamos dentro dele. O nosso foco, 80% desse mercado realmente está dentro de feiras e negócios. Os outros 20% a gente atua dentro do mercado de show, como um Rock in Rio ou Lollapalooza, né? E fazemos eventos corporativos de grandes empresas. E, assim, além disso, vamos falar um pouquinho, primeiramente, da sua empresa, do foco. Você, agora, pós-pandemia, com toda essa situação, Léo, o que você vê para o mercado hoje de eventos? Você vê um alto crescimento? Mudou muita coisa pós-pandemia? Vamos falar a respeito de mercado 2023, nós já passamos aí por 2022, voltamos, todo mundo acha que pandemia acabou faz tempo, não acabou faz tempo, gente, lembrando todos vocês, março de 2022 foi quando o mercado foi aberto novamente e todo o mercado no Brasil e no mundo voltou a trabalhar, e daí nós liberamos todos os mercados, principalmente o setor de eventos, que tinha sido o primeiro a parar e o último a voltar. Então nós estamos falando que não faz nenhum ano que o setor de eventos voltou a funcionar, tá? Então nós voltamos a funcionar em março. Graças a Deus, tinha uma demanda represada aí de 2 anos sem trabalho do setor de eventos. Sim. E eu brinco que quem se preparou conseguiu trabalhar bastante em 2022, mas não era o suficiente para cobrir todo aquele acúmulo de 2 anos de evento em 8 meses, 9 meses. Lógico então, que não. nós temos esse acúmulo acontecendo agora para 2023, que a gente acredita num crescimento ainda de mais 40% sobre o mercado de 2019, que foi quando a gente parou lá atrás. Isso, foi logo no começo, né, Léo? Foi começo, tipo da Covid ali. A gente pegou Covid de fevereiro, dia... Em 2020 ali, né? Fevereiro chegou o Covid mais ou menos no Brasil, que a gente começou a falar. Eu lembro que fechou dia 26 de março. Foi numa sexta-feira que deu... É que na minha cabeça eu fico muito em fevereiro, sabe por quê? Eu tava na Europa. Entendi. E eu tava em 2 feiras, que é a feira que eu também fiz agora em 2023. Eu tava na Integration Systems, na Europa, que é a Easy. E depois eu saí da Easy e fui para Düsseldorf, numa feira chamada Euroshop, que é a tendência de lançamento para os próximos 3 anos, que eu tô viajando agora no final de fevereiro novamente. Então, quando eu bati na Europa em fevereiro, para mim a pandemia já tinha chegado. Lá a gente já estava usando máscara, lá a gente já estava tudo trancando, lá já estava... Eram as 2 últimas feiras que aconteceu. Fiz Easy, exatamente, que aconteceu em Amsterdã, e depois fiz Euroshop. Que foi a última que aí parou. Daí assim, na Europa parou, em fevereiro, eles pararam antes que a gente. Quando eu cheguei no Brasil, 1 mês depois... Março. Nós estávamos parando em março, que era o dia 26 de março, você está falando. Nós paramos um pouquinho antes, que é de feiras e negócios. No dia 17, feira intermodal, foi trancada. A feira estava toda montada e não pôde acontecer.
já pelo sistema Meu de Deus. saúde. E o mercado, o segmento de eventos foi muito afetado, né, Léo? O segmento de eventos ele foi muito afetado, por culpa nossa, de um certo momento. Sim. Porque é um setor gigantesco. Demais. Mas ele não consegue mostrar para o governo o seu tamanho real que ele é realmente. Então isso acaba prejudicando todos nós que somos do setor de evento. Pelo trabalho, de uma certa forma, também um pouco que a gente chama do trabalho informal, porque o setor de evento trabalha com muito freelance. Então quando a gente fala de setor de eventos, nós estamos falando de eventos sociais, nós estamos falando de eventos corporativos, nós estamos falando de feiras e negócios, e nós estamos falando de movimento ainda de toda a rede hoteleira, de todos os restaurantes em São Paulo. E daí você vai para a parte de transporte, logística, é assim, aéreo. Quanto movimenta de aéreo um setor de eventos dentro da cidade de São Paulo, por Olha exemplo. essa dimensão, né, Léo? Que às vezes a gente nem tem noção. É igual você falou, às vezes tem uma amplitude, como a gente pensa no básico, né? O evento, pensa no evento na feira, o evento como no geral de músicas, enfim, né? É que no final a gente acaba sendo muito segmentado em vários setores que a gente chama, né? Que a gente chama justamente do social, do corporativo. Depois você tem o de esporte, que é toda a parte de esporte que acontece, que faz parte do setor de eventos. Daí você entra toda a parte de show. Então, imagina, olha então, quantas. Assim, é muito grande. E muitos colaboradores também, né? Muitas pessoas desempregadas, né, Léo? Principalmente nesse segmento. Nesse segmento causou um desemprego monstruoso. Sim. Muito grande. Muito grande. Mas justamente também preocupa um pouco nós, o setor de eventos, que vamos ter que entender ainda junto ao nosso governo como nós vamos mostrar o tamanho realmente desse setor, por causa da sua informalidade, porque quando você pega festas sociais, vamos pegar de 15 anos ou um casamento, ele é um setor que emprega quinta, sexta, sábado e domingo. Então ele usa muito o famoso freelance no trabalho, e esses freelancers acabam não tendo registro. Então o governo não consegue dimensionar o tamanho desse setor. É verdade. Olha, que interessante, né, gente? E assim, Léo, você hoje acredita muito que o crescimento vem até mesmo das empresas no mercado principalmente no segmento em locações como a sua empresa hoje, referência de mercado, os grandes investimentos na tecnologia, na inovação, como que é que você vê esse crescimento hoje da Léo Pleno? O que a gente entende hoje, tá? Sobre crescimento, sobre o setor de mercado de 2023. Primeiro, as tecnologias que estão chegando avassaladoras e muito rápido de velocidade, justamente dentro da parte de gravações, dentro de estúdios, que nem nós estamos gravando hoje nesse estúdio, né? Então talvez muitas pessoas não percebem, depois ele pode até brincar e tirar, nós estamos com um fundo de um croma verde. Isso. Hoje, todo esse croma que nós estamos fazendo aqui estão sendo substituídos pelos LED. Eu acabo de chegar da feira da Europa, entreguei esse System Europa que tinha parado lá em 2020, fui agora em 2023, 3 anos depois ela aconteceu na Espanha, e hoje o que a gente mais fala são 2 LEDs chegando dentro dos estúdios, gravado dentro de um traqueamento em câmeras. Olha e esse traqueamento vai substituir toda essa parte de croma, porque ele te leva muito mais realidade. Que legal! Muito mais realidade, num custo mais em conta. Olha, fica a dica aí, TV aberta. Olha, já fica a dica pra gente colocar os LEDs. Depois nós podemos brincar na gravação, até no nosso estúdio, que a gente tem estúdio com gravação já do LED, você já consegue fazer um traqueado lá. Vamos brincar com a TV aberta de Vamos, eu super topo, gente, adoro. Olha, inovação, tecnologia. Mas também, além dessa parte da empresa do Léo, eu queria até mesmo falar um pouquinho das superações, que eu acho muito legal, né? A gente até mesmo falou da pandemia, dos eventos que foram super atingidos, as pessoas que perderam seus empregos. E a história do Léo é bem maravilhosa aí, né? São grandes dificuldades aí na infância, né, Léo? E que trouxeram algumas marcas para a sua vida. E eu queria que você falasse, assim, de uma forma, como que eu posso dizer, contar pra gente essa parte da sua vida de superação, porque nem tudo a gente não nasce grande, né? É verdade. Então, eu acredito que sirva isso de inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Legal. Vamos tentar explicar um pouquinho para vocês que ouvem falar do Grupo Gente, a história Pleno, dele é muito linda. Né? E quando vocês ouvem falar do Grupo Pleno e o tamanho que ele chegou, na verdade, a Pleno é criada por mim mesmo, eu acabo fundando ela,
Mas antes de fundar a Pleno, na verdade, eu tenho que dizer como eu cheguei um pouquinho dentro dessa área, né? Sim. E eu venho para a área do setor de eventos através do irmão coreano. O irmão coreano é justamente por qual motivo? A gente é criado dentro de uma creche, tá? Então, na verdade, minha mãe não pôde cuidar de mim, minha mãe é de João Pessoa. Ela sai fugida de casa, porque naquela época, quando a gente for voltar agora, eu vou confessar um pouco minha idade aqui, então nós estamos falando de 47 anos atrás. Minha mãe fica grávida em João Pessoa, sem pai. Então, o seu pai não aceitando isso, acaba batendo um pouco mais e mais na minha mãe sai fugida de lá para São Paulo para poder me ter, porque talvez ela teria me tido lá. Sim. Chegando em São Paulo, ela não tinha condições de me criar, acaba deixando numa pessoa chamada Vó Carme, que é assim que ela é conhecida. Carme. Então, eu carinhosamente chamo de Vó Carme. Para mim, hoje, depois agora com 47 anos, entendo que ela foi uma mãe para mim, essa que foi a verdade, né? Claro. Mas graças a Deus ela nos ensinou a chamar assim. Então acabou nos dando uma rede que eu acho que é importantíssimo que a gente fala, primeiro que é o amor. Que é a base de tudo, né, Léo? Eu acho que é a base de qualquer coisa O para sua amor vida. cura, o amor refaz, o amor é tudo, né? Então assim, isso foi uma coisa que eu tive, que eu acho que é o que mudou minha vida muito tempo lá atrás e que é o que faz eu até me tornar uma base de empresário bem sucedido hoje. Sim. Aquele amor lá atrás da avó Carmen, que me foi dado, que me ensinou a chamar ela de vó, que me ensinou a chamar o seu filho de pai e os outros filhos de tio. Isso nos deu uma base familiar. Mas a outra coisa que é muito importante também para a base familiar é a verdade. E a verdade é importante por quê? Porque às vezes você é um filho adotivo, mas você não sabe. E quando você descobre, você leva aquele puta choque na vida. Isso. E daí haja terapeuta para tentar te curar, para dizer que você não pertencia àquela família. Então, a avó Carmen vive numa verdade bem clara pra gente, que ela chegou a cuidar de 15 crianças dentro dessa creche. Então, para mim, ali como se fosse uma creche. A avó Carmen existe? Ela é viva ainda? Hoje, não mais. Não mais, de jeito nenhum. E assim, o que acontece ali? A avó Carmen, na verdade, vai indo embora as crianças e ficam 4 crianças. Ficam Leonardo, que sou eu, fica o meu irmão coreano, que é o Paulo, fica o Ricardo e o Luciano. Quando a avó falece, o Luciano acaba indo embora para a Bahia e ficam só os 3 irmãos, Ricardo, Léo e o Li, que a gente escolhe morar com o meu pai, que é a pessoa que a gente chamava de pai todos os dias, que parava na casa da avó Carmen ali. Olha que interessante. E mandava a gente, depois ele ia embora para casa dele e a gente ficava na avó Carmen. Então a gente aprendeu a chamar ele pai. Mas ele era amigo de vocês? O que acontece? A gente aprendeu pra gente, era o nosso pai. Não precisa falar assim, Léo, quem é seu pai? Eu não tenho outro pai. Sim. Tanto é que no meu documento nem consta pai. Você A pegar o figura documento dele... do Leonardo, então a figura pai pra mim... Sim, era ele. É o seu Armando Panic, que é o meu pai. Olha que legal. Vó Carmen acaba falecendo. E quando vó Carmen falece, a gente tem que escolher com quem a gente vai morar. E eu acabo, junto com meus 2 irmãos que escolhem o pai, eu acabo escolhendo o pai. Não que eu escolheria o pai aqui, brincando agora e falando bem de verdade. Normalmente a gente quer o tio é o que deixa a gente fazer bagunça, Isso, o tio que deixa a gente bagunçar. Pai, né? Então, assim, você não quer o pai porque o pai é muita responsabilidade. Eu queria ir com o tio. Os 2 irmãos escolhem o pai, então automaticamente, para não ficar longe dos meus irmãos, eu passo a escolher o pai e fico junto com os meus irmãos. Sim. O meu pai, ele já tinha muita responsabilidade. Ele era um policial, era um delegado já, e ele na época era do DOPS. Nós estamos falando de 85, ainda de uma ditadura. Nossa. Então a gente estava tendo uma mudança do DOPS para a Polícia Federal, junto com o Dr. Tuma. Tá. E meu pai era o braço direito do Dr. Tuma. Nossa. Então quando a gente vai para a casa do meu pai, nessa mudança... Ele era rígido, assim. Não, nós vamos falar de rigidez, imagina. Você falar de polícia, você falar que a polícia não é rígida. Então, pois é. Então, quando nós chegamos, nós tínhamos... Eu sei, porque meu pai era policial, por isso eu te perguntando. A gente tinha uma avó, e casa de vó... É tudo de bom, né? É só alegria. A avó serve para nos estragar. É verdade. O pai serve para nos corrigir. É para isso que servem os pais. Então, nós éramos estragados na casa da avó. E chega na casa do pai para ser corrigido. Acabou a farra do boi. E daí acabou exatamente isso. Então a gente entra para uma linha muito rígida do pai. Sim. E quando há a mudança do DOPS para a Polícia Federal, meu pai tem que subir para Brasília
junto com o Dr. Turma, que está acontecendo toda essa mudança. Tá. E daí o que acaba acontecendo? Meu pai entende que ele não ia poder ter a responsabilidade de ficar cuidando da gente. E a gente sempre soube que éramos filhos adotivos e todos nós conhecíamos a nossa família de verdade. Então, no final, o Ricardo acaba indo para a sua casa de verdade, que é para Minas Gerais. Uhum. Um mês depois ele falece. Então, Nossa. meu pai carregava essa culpa com ele até hoje. Então, meu pai tinha muito esse sentimento, pô, o Ricardo foi embora, faleceu. Então, ele demorou um pouco mais para liberar eu e o Li. Entendi. Eu e Li levamos mais um ano depois para poder ir, porque existia um certo medo que pudesse acontecer a mesma coisa com a gente. Sim. Meu irmão coreano acaba indo para a casa das suas famílias e eu, Leonardo, acabo indo para minha casa em Guaianazes junto com os meus tios. Olha. Então eu chego em Guaianazes com 16, 17 anos. Sim. Mais ou menos. E chego bem revoltadinho, porque a gente brinca que É. depois que a avó partiu, então a gente passou a ter um certo número de revolta acontecendo naturalmente com a gente, porque você vai tentando superar a perca e não supera, e daí você chega numa casa mais difícil, e daí você vai numa luta contra constante. você mesmo até, né? Contra você. Ninguém pode fazer mais nada. Essa é a grande verdade. Ainda mais numa fase de adolescência de 15 para 16. Poxa, aí é onde o emocional tá lá em cima, né? A mistura de emoções, adolescência, pré-adolescência e tudo, né, Léo? Daí tem tudo, né? Vamos brincar da aborrecência, né? Tem a aborrecência, tem a adolescência, tem tudo aí. E até mesmo, uma coisa que eu ia até te perguntar, que nós até mesmo estávamos conversando nos bastidores, você falou assim de emoções, não querendo te cortar agora, mas você acredita, falando agora, que a nossa mente, ela nos auto-sabota, Léo? Eu acho que o mais auto-sabota a gente é a nossa mente de verdade, realmente, tá? Tá vendo? Então, assim, a sua mente vai te levar e vai fazer você ser o que você quiser ser. Agora, brigar com ela diariamente e acreditar o que você pode ser, esse só você vai poder dizer para você. E a gente não tem o hábito de falar com a gente olhando, né, para os nossos olhos e olhando para o espelho e nos cobrando ou nos corrigindo o tempo todo. O Léo teve que aprender a fazer muito isso de uma certa maneira sozinha, depois da perca da avó, depois da saída da casa do pai. Isso que eu ia te perguntar. E você chegou em Guaianazes, por isso que eu te perguntei. Porque o Léo hoje é um empresário de sucesso. Passou por grandes dificuldades, imagina morar no creche, sem amparo, né? Necessário às vezes. E por isso que eu até te perguntei se a nossa mente nos auto-sabota. E aí você chegou em Guaianazes, se deparou com seus tios. Como que foi deslanchar daí para você se tornar hoje o Léo pleno? Eu acho assim, tem um caminho a ser trilhado aí. Primeira coisa que eu acho que fortaleceu o Léo foi justamente a criação que o Léo teve. Quando você pega o Léo criado numa creche, então se eu tivesse sido criado pelos meus pais normalmente talvez eu teria um monte de coisa que meus pais me dariam, Sim, porque o pai faz tudo para um filho. Como dentro da creche não tinha quem pudesse fazer, quem tinha que fazer? O próprio Léo. Então o Léo começa a brigar com ele desde criança no autossabotagem. Então quer dizer, eu quero ter minha linha de pipa, eu quero comprar minha vareta, eu quero comprar minha folha, ou eu corro atrás e vou vender o papelão, eu vou pegar latinha, vou vender qualquer coisa que seja para ganhar um dinheirinho. Para ganhar um dinheiro. Isso faz eu criar força e começar já a brigar comigo para dizer assim, você quer ter alguma coisa, ou você vai atrás, ou você não tem. Então isso já começa a ajudar a minha mente, que auto me sabotaria. Olha só que interessante. Então isso, por incrível que pareça, sim, me ajudou bastante. Quando eu chego no meu pai também não consegue deixar a gente parado. Então meu pai, no final, acaba montando um depósito de bebida pro meu irmão, que é o mais velho, que é o filho de sangue dele verdadeiro, e a gente passa a trabalhar num depósito de bebida. Então eu estudava de manhã e cuidava num depósito de bebida à noite. À noite não, à tarde, né? Sim. Eu estudava de manhã, 1h entrava no depósito de bebida e ficava até as 7h. Tá. E daí a gente passa por um plano Collor. E eu sempre amei matemática. Então, normalmente, quem fazia o preço das bebidas para poder ser vendida na adega não era nem meu irmão mais velho, era eu mesmo. Então, a gente sabia por quanto comprava a bebida, calculava por quanto tinha que vender, e qual seria o valor da venda, sobrar de lucro. Olha. E por incrível que pareça, quando o Collor assume como presidente nesse país,
ele faz aquela tomada de dinheiro. Sim. A gente tinha vendido muita bebida no final do ano, porque é normal vender muita bebida em finais de ano. Porque é Natal, Ano Novo, festas, né? E daí no final do ano a gente faz toda a venda de bebida, e daí é onde eu brinco que quando você persiste no seu trabalho, a sorte chega, né? Sim. E há uma E tendência chega, né? que eu falo pra todo mundo assim, eu não sei se a sorte chega, ou se é se tanto você trabalhar e correr atrás da sorte, que parece que ela chega mais vezes pra você do que pros outros. Mas talvez é porque você esteja trabalhando muito mais e ela aparece muito mais vezes pra você. Sim. Eu abasteço toda a adega. E na virada do plano, o governo permite que quem tinha gastado dinheiro podia compensar os cheques. Nós éramos a única adega abastecida em janeiro, num plano de virada do colo, onde ele toma todo o dinheiro do banco. Nós estávamos com uma adega toda abastecida. Eu lembro do meu irmão brigando comigo, porque eu tinha abastecido uma adega inteira e normalmente a gente enchia ela só em fevereiro. Eu enchia ela em janeiro. Um mês antes. Isso faz mudar muito o meu patamar de vida e começar a entender vida financeira, vida comercial, venda, e me faz despertar uma vontade do quê? Como eu tinha que entregar bebida em casa de pessoas que tinham muito poder aquisitivo, eu olhava para aquelas casas e me despertava vontade de ter aquela casa. E às vezes eu perguntava, e você encontrar pessoas boas no meio do caminho, em casas grandes, às vezes com boa referência, o cara diz para você, meu, você está no caminho certo, você está trabalhando. Então o cara não te sabota, o cara acaba te ajudando. Porque muitas vezes, talvez, você pode encontrar uma pessoa que diz para você o quê? Trabalhando assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. É verdade. É verdade. Essa frase a gente até... muitas pessoas ouvem. Você vai trabalhar assim. É o que a gente mais ouve. É verdade. E eu falo para as pessoas assim, ó, nunca desperdice oportunidade nenhuma, não importa qual trabalho você esteja. Sempre acredite, porque com certeza dá para você chegar indiferente de onde você estiver. É verdade. Vai mudar o seu ponto de partida. Se um passo que você der já muda. Né? Um passo. Totalmente. É só a pessoa conduzir e saber trilhar. E dentro disso, Léo, você acha que hoje os seus pensamentos, porque o pensamento é muito importante, demais, principalmente para a gente chegar onde a gente quer, ter metas, criar objetivos, você acha que a sua mente, ela se torna bem positiva e ganhadora? O que faz, talvez, eu ganhar hoje, e o que faz, talvez, eu entender numa mente positiva, que eu vou dizer para todo mundo. A mente ganhadora, primeiro, para ela poder se tornar ganhadora, ela precisa entender aonde ela quer chegar. Muitas vezes a gente não tem uma meta desenhada, não, e é perdido, né? Desenhado. Então, o que acontece? Você começa todo ano dizendo que vai fazer um monte de coisa, que vai mudar um monte de coisa, e todo ano você perde o seu foco, porque você não faz uma ou duas metas, você quer desenhar 10, 20 metas. Você quer colocar a meta... E daí o ser humano se perde nessa meta. Então eu brinco com as pessoas assim, ó, a sua meta é uma, duas, no máximo, de objetivo pro próximo ano que você vem. Sim. E focado. E gosto ou não, daí falo para todo mundo, focado aonde? É dentro de um financeiro, gente. Não tem outro lugar para você focar. E você precisa entender daí como você vai economizar o seu dinheiro. Eu falo para todo mundo assim, ó, 30% é o mínimo que você deveria guardar dentro do dinheiro que você ganha, e não importa qual seja o valor que você ganhe. Não importa se seja 1.000, 2.000, 10.000 ou 100.000. Você tem que guardar 30% disso. E justamente, às vezes, até mesmo a gente estava falando questão do salário mínimo, dos valores, né? Do valor final, né? Para o empresário, por exemplo, pessoa, o funcionário, colaborador, entra na empresa, mas eu vou ganhar um salário mínimo. É que a pessoa não entende o seguinte, quando a gente está falando hoje em piso salarial, nós vamos brincar que acabou de mudar o piso salarial, nós estamos falando de R$ 1.308, e esse é o que o ser humano grava na orelha dele, e parece que a imprensa insiste em te mostrar só R$ 1.308, dizendo que esse é o mínimo. Esse não é o salário mínimo do país, porque vocês esquecem do seu 13º, vocês esquecem das suas férias, vocês esquecem desses 8% do FGTS que é teu e está sendo guardado junto ao governo, você esquece dos 4% da multa do FGTS, e eu nem vou falar em condução e alimentação, que é custo empresarial, vou falar só esse dinheiro que é teu, te pertence ele. Você sai de 1.300 para uns R$ 1.800. Basicamente isso. E as pessoas não entendem, então, que o salário mínimo não é 1.300, e sim R$ 1.800, se ela pegar o seu 13º,
E se ela pegar as suas férias em 1/3 de férias Já tá lá. e dividir para os próximos 12 meses. Qual o problema do ser humano? É que ele pega o seu 13º Só o valor. e já gastou ele nos outros 11 meses que ele trabalhou antes. Ele já gastou tudo. Quando ele pega o 13º é para pagar a Uhum. dívida para trás, né? É. E assim, dinheiro, ele é vendido a futuro. Então, quando você é muito jovem, você é interessante para todo mundo e para qualquer banco e para qualquer financiamento que seja. O que você passa a fazer? Você passa a ter no presente um botão para você apertar e pedir dinheiro ao futuro pelo que você tem de idade. E hoje, cada vez mais com essa expectativa de vocês quererem as coisas, porque a rede social te mostra que você tem que ter, tem que ter, tem que ter, você fica apertando dinheiro a futuro, trazendo ele a presente. E é verdade. Aí você está vendendo a única coisa que você tem, que é o tempo que faria você ganhar dinheiro. Você vendeu. E daí se torna mais difícil de trabalhar, né? De trabalhar. Porque E de daí ganhar. você vai trabalhar para pagar Sim. a dívida de quem tinha o dinheiro para te dar. Uhum. Daí você nunca mais trabalha feliz. Às vezes a pessoa acaba trabalhando porque só vê a parte financeira, né? Trabalha porque precisa, trabalha porque... E acaba nem usufruindo e vivendo, A né? gente passa a não curtir mais a vida. Sabe o que acontece? Eu falo a gente vai em muito- busca do imediatismo. Eu falo muito para as pessoas, às vezes as pessoas não vivem mais, elas sobrevivem, né? Porque o viver, às vezes, é tão mais difícil para algumas que enxergam diferente, né? É que eu acho que a vida tem que ter um certo prazer que ela não tem mais hoje, né? Um tênis que eu tô vestido, a calça que eu tô vestido, a camiseta que eu tô, você Sim. vestido aqui, tem um custo. É verdade. E assim, eu posso ter o prazer de trabalhar, juntar e comprar e comemorar daqui a 1 ano que eu comprei isso, Sim. ou eu posso ter o prazer de novo, que nem eu te falo, de apertar o dinheiro ao futuro, pegar o dinheiro agora de imediato, tá vestido da forma que eu quero hoje, mas ter que trabalhar para pagar isso. Eu não vou trabalhar feliz. É verdade. Porque eu fiquei feliz momentaneamente. Mas a longo prazo não mais. Mas eu preciso de alguma coisa para fazer minha felicidade de novo. É verdade. Vai fazer eu apertar o botão de novo Sim. e pedir dinheiro de novo. É verdade. Isso vai fazer daqui a pouco eu estar triste por qualquer coisa que eu esteja, porque eu não tenho mais dinheiro para pedir. É verdade. E assim, Léo, até uma curiosidade, você até me falou uma parte de 50% sendo e a outra 50%. O que eu acredito... Eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa até mesmo isso, eu achei muito legal. Eu vou explicar uma coisa bem rápida para vocês. Eu acredito muito assim, a gente tem diversos tipos de empresários e não importa qual seja o seu setor. Você pode ir para padaria, você pode ir para dono de bar, você pode ir para dono de mercado, você pode ir para dono de loja, o que for, ou pode até para o meu setor, que é o setor de eventos que a gente trabalha. Eu acredito que o empresário mesmo, de verdade, 50% ele nasce sendo. Os outros 50% a gente se forma com a vida. Então eu brinco que em algum momento o Léo era um empreendedor que nasceu empresário e nem sabia. Então o Léo sempre teve vontade de trabalhar por conta, de empreender, de correr atrás, mas nasci com 50% já empresarial, vamos dizer assim. Uhum. Então depois, com o empreendimento, trabalhando por conta, eu fui me formando e fui aprendendo a mexer com dinheiro e lidar com o dinheiro e guardar esse dinheiro, que nem eu falo para você Sim. aqueles 30%. É fácil de eu falar para você guardar 30%. Você fala assim, você nunca ganhou tão pouco que não ganhou. Eu vou falar assim, bom, como eu contei para vocês desde o início, quem nasceu sem pai e sem mãe e hoje tem empresa super bem sucedida em 5 estados de São Paulo, significa que eu acredito assim, 50% eu nasci empresário, 50% eu era um empreendedor investindo. E daí eu fui aprender a realmente fazer conta, que nem eu falo para todo mundo, e não precisa de muita matemática, porque eu não tenho muito estudo. Eu aprendi a conta só do mais e menos. E essa conta de mais e menos, ela tem que dar mais no final. Muitas vezes a gente trabalha demais e ela sempre está dando menos e a gente não olha para essa conta. É isso que mata qualquer empresário nesse país. Com certeza, às vezes na negativa a pessoa tá correndo tanto que tá pensando, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. Ela tá ganhando dinheiro, mas ela não tá ganhando dinheiro, porque assim, tem 2 formas de você trabalhar. Você trabalha rodando com dinheiro. Fazendo giro. E você vem pro centro, onde você entende o dinheiro fazendo o giro. Quando você está trabalhando, rodando com dinheiro, em algum momento a sua empresa vai parar. E quando ela parar, todo esse dinheiro vai cair em cima de você.
E daí você vai entender que você não tem dinheiro para pagar as dívidas todas que você tinha feito, porque era só um giro de dinheiro acontecendo. Em algum momento empresarialmente você tem que sair do giro de dinheiro e vir para o centro. E daí você precisa entender se isso realmente está dando dinheiro ou não. Olha que interessante. Então a maioria das pessoas, eu falo que nasceu sendo 50%, ela faz isso muito natural. Quem não nasceu com isso, há uma dificuldade enorme de entender isso. E às vezes a pessoa não tem o conhecimento, mas busca, né, informações. Aí você vai ter que buscar muita informação, né? muito estudo, ser muito comprometido com você, porque assim, e aonde não você é a quer escola chegar. que vai te formar. E ainda bem não é uma faculdade de administração que vai te formar. A vida te forma muito mais do que qualquer pessoa. Com certeza. As necessidades, né? Exato. Agora, quando você está com vontade realmente de aprender? Então, o Léo passou a estudar na vida tudo aquilo que interessava demais para ele empresarialmente. Então, eu tive que passar a entender muito de societário, que as pessoas falam, o que é societário? É o seu contrato social que você vai ter dentro da sua empresa, e você nem sabe por que você tem esse contrato social. Você vai ter que entender de tributário, e por que você vai ter que entender de tributário? São todos os impostos que você paga, que muitas vezes você tem lucro dentro da sua empresa porque você está sonegando imposto. Com certeza. E depois você vai ter que entender demais sobre RH, que é sobre a contratação de mão de obra, para entender qual é o lucro que você tem que ter em cima da mão de obra, para poder ter todo um retorno dentro da empresa e dividir toda a sua parte. Olha só que interessante. Gente, estou tendo aulas hoje com o Léo Pleno aqui. É bem complexo, viu? É Bem complexo. A gente ficaria horas falando sim. De financeiro, sim. de contas matemáticas, mas o que eu quero dizer para as pessoas, realmente, os 50% que eu nasci sendo, eu entendo que eu nasci sendo, e os outros 50% eu me formei com uma vida desde lá de pequeno. E correu atrás também, né, Léo? Muito trabalho. Correu, ó. Não foi pouco porque trabalho. Nada cai do céu, né? Vamos dizer. Não, você fica... Tem que correr atrás mesmo. E me fala uma coisa agora, por que Léo Pleno? Léo Pleno é justamente por causa do Grupo Pleno, né, que é o nome da empresa que eu dou. A empresa chama Pleno Locações. Hoje a gente chama ela de Grupo Pleno. Olha! Se torna Léo Pleno porque como eu passo a fazer muito negócio e as pessoas passam a te chamar mais pelo nome da empresa do que pelo seu próprio nome. Então o seu sobrenome vira o nome da empresa. Tipo assim, ninguém vai chamar, ô Leonardo, tudo bem? E o Pleno, para mim, ele foi escolhido, por incrível que pareça, né, dentro do dicionário, porque a palavra pleno, eu vou pesquisando no dicionário e ela significa completo. Olha, então, quando eu abri a empresa pensando que eu pudesse ser amanhã uma pessoa completa. Ou a empresa seria uma empresa completa. Então, o Pleno hoje, ele vem no uso aonde eu acredito que eu me tornei uma pessoa completa e gosto muito do nome do Pleno, né? Léo, eu gostaria que você deixasse pra gente a sua rede social, o pessoal poder te acompanhar. E ele vai para muitos podcasts que eu acompanho aí. Queria que você deixasse um contato, um site para mais informações até mesmo do Grupo Léo. Eu vou deixar primeiro o do Grupo Pleno Locações. Eu vou falar só do Instagram, não vou nem falar muito de site, então se você quiser seguir, Grupo Pleno, você encontra no Instagram, super fácil. E se você quiser seguir o Léo em particular, Léo Pleno, você encontra a gente também no Instagram, tá bom? E se quiser chamar no direct, pedir algumas dicas, né, Léo? Você é empresário aí que tá começando, precisar um bate-papo, o Léo tá à disposição, né? Eu tô muito à disposição, eu gosto muito dessa troca de ideia, desse bate-papo, dessa conversa com as pessoas, que eu acho que isso faz eu crescer e faz o empresário do outro lado crescer. Eu acho que compartilhar é a grande importância para o crescimento de todos nós. É isso aí, gente. Eu quero agradecer imensamente, Léo, por você ter aceito o nosso convite. Foi uma honra ter você aqui hoje no programa Na Sua Tarde. Quem agradece sou eu, Flávia. Obrigadão pelo convite. Obrigada a você. Obrigado, pessoal, por ter assistido a gente. Tamo junto. Obrigada, gente. E vocês continuem ligadinhos aí, tá bom? Beijo. Que delícia estar na sua companhia novamente, não só na minha, mas também na sua tarde. E claro, né, gente,
para iniciar uma tarde diferente e para finalizar o dia mais gostoso, eu vim conhecer esse bar, esse restaurante, esse boom aqui do Gula Bar, na região de Heliópolis. Mas espera aí, tem uma história muito legal. Imagina um chapeiro e o garçom, onde tiveram uma ideia e começaram bem pequenininho. Eu estou aqui com o Magno, e o Magno é um dos sócios aqui do Gula Bar e vai contar brevemente para você aí de casa um pouquinho dessa história do Gula Bar. Tudo bem, Magno? Tudo bem. Gente, não precisa nem falar de tanto delícia, porque daqui a pouco eles vão conhecer um pouquinho da gastronomia. Mas eu quero saber um pouquinho da história. Então, a gente começou em 2012. A gente tinha uma ideia, quer dizer, a ideia veio depois da sociedade. Eu trabalhava de cozinha, era chapeiro, como você já falou. Chapeiro, né? Isso. E meu sócio era garçom. E a gente resolveu montar um cardápio. No tempo era um cardápio meio que gigante. Aí a gente foi tentando enxugar o cardápio, as coisas que não ia saindo a gente ia tirando do cardápio. Uhum. E uma hora acertou. E uma das coisas que deu muito certo, esse carro-chefe da gente, que é a picanha com o nosso baião, muito famoso. Picanha com baião. Aí uma entrada... A entradinha, gente. Que é essa panceta, que também é um dos carros-chefe. A barrinha de cereal, que não pode faltar, com limãozinho. E essas coxinhas que é sem massa. E essa famosa coxinha sem massa, enrolada na farinha panko, passada na panko. Gente. E ideal para uma entradinha. Sim. Chegou aqui aquele happy hour gostoso ou no final de semana quer vir comer algo diferente, já sabe onde tem o endereço, Gula Bar. Jô, sócio do Magno aqui, era garçom. O nome dele no RG é José, mas aqui ele é conhecido como Jó. Me conta um pouquinho da história dessa junção de você, do Magno, de criar o Gula Bar, começar pequeno e, boom, em Heliópolis. Sim, a nossa ideia em 2012, junto com o Magno, de montar uma hamburgueria. Na verdade, a gente deu início da hamburgueria. Algo que não tinha aqui, né? Os hambúrguer era tudo feito industrial. Sim. E como ele era chapeiro, a gente teve a ideia de fazer os hambúrguer caseiros. Artesanal. E foi pegando. Só que dentro desses 10 anos, deu um boom e a gente foi aprendendo a lidar com o público, entendendo mais a questão do bar. E público que revolucionou o Gula Bar, trouxe a ideia hoje que é gastrobar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aí de casa, só para vocês entenderem. Hoje o Gula Bar ele é localizado na comunidade aqui na região de Heliópolis. E o conceito deles cresceram tanto, mas tanto que todas as pessoas em outras regiões, de outras comunidades, vêm até o Gula Bar. Porque a proposta, dentro do que vocês me falaram nos bastidores, era trazer um conceito gastrobar para a região, onde eles poderiam ter o privilégio, né, de saborear a alta gastronomia, as entradas, uma parte mais gourmetizada, né, Jó? Exato. A galera que na verdade saía para fora para comer algo que não tinha ainda na comunidade. Então a gente trouxe essas ideias de fora, um gin, uma comida boa dentro aqui, não precisando a galera sair para fora porque tem tudo perto. E o legal é também, assim, a estrutura, o bar tem acho que 3 andares, né? Isso. 3 andares, vai inaugurar. Em breve o rooftop, a ideia nossa é um conceito muito legal, totalmente diferente, onde vai ter música ao vivo, a galera pede música ao vivo, a gente deixa o ambiente mais som ambiente, né? E lá em cima a gente quer colocar música ao vivo. Aí sim, hein? E, gente, olha, e com certeza o rooftop hoje está super em alta, é um conceito bem diferente. E não só isso, vocês trouxeram até mesmo, Magno, um conceito no cardápio, numa elaboração, não só na parte gastronômica, mas o Rubão, tá? Que prepara os drinks mais especiais aqui do Gula Bar.
sensacional que vocês estão vendo aí na imagem, essa preparação, essa mixologia, né, Rubão? É isso aí, é os drinks mais conhecidos da casa, que depois ele também vai contar um pouquinho das histórias, né, que todo drink tem uma história aqui. Isso. E eu queria saber essa variedade de opções gastronômicas para atender os paladares diversos que vocês têm. Sim, na verdade, igual eu falei no começo, a gente montou um cardápio gigante e não foi dando certo algumas coisas, a gente ia tirando uma e colocando outra. E a gente pode começar a comer aqui pra gente Sim, saber claro. se tá de acordo? Vamos aí, Jó? Vamos, Magno. E esse baião do Gula foi na verdade foi uma brincadeira do meu sócio, do Jó. Ele pediu, acho que pro cozinheiro fazer um mexilhão lá na cozinha e acabou dando isso aí. Olha. Então foi um negócio aleatório que deu certo, a gente colocou no cardápio. Sim. E hoje é o carro-chefe da casa. É o famoso baião do Gula. É o baião do Gula, gente. Isso mesmo. E vocês têm também opção de risotos, que eu tô sabendo. Risoto, tem... Mas eu posso começar pela entradinha da coxinha? Lógico, fica à Dá vontade. licença, pessoal de casa. Vem cá, Dário. Vem mostrar de pertinho. Pessoal de casa, vê isso aqui, ó. A famosa coxinha sem massa. Olha, gente. Pode comer quantas quiser, não vai engordar. Né? É verdade. Embrulha 10. Tô brincando. Gente, mas é muito saboroso e é sem massa. E essa panceta também, que é um dos nossos Vamos comer, carro-chefes, gente. Vamos pra parte boa. Vai, mano. Come uma coxinha aí. É isso. Gente, que delícia. Muito bom. Vai, Maria. Ó. Baião aí. Aqui a gente faz ao vivo, acontecendo. Agora eu vou tirar um pedaço dessa panceta, ó. Só o barulhinho aqui, ó. Ó. Olha isso, gente. Ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe come ao vivo. E come, viu, gente? Boca cheia. É isso aí. Ó, torresminho. Sente o barulho aí, gente. Sente. Não escuta, só sente. Conta pra mim, Jó, desse baião. Contando um pouquinho da história do baião nosso, como um bom nordestino, sempre gostei muito de baião. E aos domingos eu ia no CTN comer baião. Sério? É bom demais também, né? Pô, eu quero um baião diferente aqui. E sempre também eu pedia pra cozinheira fazer um dia que você não tá com muita fome. Só faz um arroz mexido aí com ovo. E tá bom. Aí teve um belo dia, falei assim, vou fazer um baião desse jeito. Aí acrescenta carne seca e queijo. E ela colocava ali? Colocou. Nisso ela já colocava o ovo na manteiga. E só com arroz, eu gostava. Assim que a gente fez um teste, deu para os clientes mais próximos, conhecidos, provar. Pode colocar no cardápio que é bom. Aí nisso. E a picanha vem com o baião, ela acompanha o baião. O brasileiro gosta de picanha, ela já acompanha. Ai, perfeito. Gente, eu amo picanha. Ó, vou cortar aqui, ó. Olha, molinha. E é picanha mesmo, viu, gente? Não é história, não, ó. Molinha. E tem o ceviche, né, Jó? Sim, temos a opção de serviço. Falando de boca cheia, né, Flávio? Então, eu vou falando, vou comendo. Temos o ceviche de entrada. Tem ele por opção só o salmão, tem o peixe branco e tem o que é o da casa. A galera precisa conhecer, que é com morango. Já ouviu falar? Ceviche com morango? Nossa, tem que provar. Sério? Vou trazer um pra você provar. Nossa, deve ser bom, né? Muito bom. Diferente. E, assim, me fala uma coisa. Essa parte da arquitetura, eu sei que foi projetado pelo Gula Bar, inclusive o arquiteto vai falar com a gente, vai contar um pouquinho essa história. Mas é muito legal, né? Esse conceito chique, um ambiente aconchegante, familiar, né? Sim. A ideia da arquitetura nossa é como a gente sempre fala, também... Vou tomar um gole desses drinks, dá licença. Pode falar. Quando você vai falando, eu vou beber. Arquitetura nova, né? Que a galera fala, na comunidade não tem um bar bacana pra gente ir. Que delícia. Aconchegante. Então, nós fizemos um bar moderno, onde a estrutura bacana. Ó, o Rubão me contou que essa aqui é a caipirinha mais pedida aqui da casa. Seriguela, gente, mas isso aqui tinha no pé.
Pé de árvore na casa do vô, lembra, né? Agora você pode encher o tampa com a caipirinha de seriguela. Olha, bem levinho, delícia. E esse aqui eu fiquei sabendo que é o Maria Alice, que tem uma história aí. O Rubão vai contar a história. Vai contar pra nós. A Maria Alice. Esse é bom. Gente, olha, o que é isso? Mas vamos beber mais. Tem depois esse que ele vai contar, mas ele prepara. Esse aqui E esse aqui é o quê? Ô Flávio, esse daí é o Amor de Rapariga. Gente, como assim? Ó, a boca suja. Como assim amor de rapariga? Me conta, homem. Por que amor de rapariga? O Rubão vai contar melhor. O Rubão vai contar. Segredo, né? Rubão. Olha que tem história isso aqui, hein? Mas é bom. Esse amor de rapariga. Tudo aqui tem uma história. O Rubão vai definir todas aí bem. Olha, nós vamos conhecer. Eu gosto dessas histórias aí, olha. O legal, já aproveita, né? Amor de rapariga. Você largou do marido, pega teu carro, vem aqui no Gula Bar, já chega aqui e fala, olha, eu só não quero a rapariga que tá com meu marido, mas o drink... Pode mandar. Vale a pena. Gente, que delícia. Eu tô amando toda essa experiência aqui vivida com vocês. E o legal, gente, deixa eu falar, na hora que eu cheguei aqui no Gula Bar, já o atendimento pra mim foi 100%. Abre a porta, seja bem-vinda. E eles nem sabiam que eu era apresentadora que ia gravar com eles. Surpresa. Ó, muito top o atendimento. Só nós sabíamos, mas o pessoal não sabia. Parabéns. Obrigado. Então esse, eu acho que é muito importante o atendimento, Jó. Eu acho que é uma das coisas que fideliza, porque é tão legal você vir no bar e aí o garçom, você sabe que você conhece essa história. E você, o cliente, fidelizar, você já saber o que ele gosta. Ô, fulano, senta aqui, ó, já reservei. Ou quem não é frequente, o atendimento que eu tive foi sensacional. Então, de parabéns, viu? Muito obrigado. E fora que todas essas comidas, eu vou fazer esse esforço, eu vou comer. Eu vou continuar comendo coxinha, tá bom? Vamos mostrar a rede social, endereço, os contatos, se tiver delivery, o telefone. Passa aí o pessoal de casa, Jó. Na verdade, a gente não tem delivery ainda, estamos trabalhando. Vai trabalhar, né? Porque isso daqui tem que levar para casa. Graças a Deus, a gente tem uma demanda muito grande, mas a gente está se preparando uma cozinha nova aí para atender o delivery. A galera pede, mas por enquanto a gente não imagina você recebendo esse torresmo assim, ó, na sua casa. É louco. Pode acessar o Gula Bar Oficial. Que tá explodido nas redes sociais, viu? Instagram nosso lá e dá uma olhada. Olha, é muito seguidor. Gente, fala pro povo me seguir, compartilhar. Hein, Flávia? Além de olhar a nossa rede social, tem que vir provar. É isso mesmo, tem que vir provar. E eu super indico para vocês que estão assistindo. E o endereço aqui? É Avenida Almirante de la Mare, 592. A gente está localizado no Heliópolis. Mas vale a pena conhecer, viu, gente? Ó, Gula Bar já mora no meu coração. Imagine no seu, depois você vier e comer tudo isso. Eu já vou continuar comendo. Mas daqui a pouco tem aquele papo com o Rubão, tem com o arquiteto e vocês vão conhecer um pouquinho mais de toda a estrutura. E claro, não, vou pegar esse. Amor de rapariga, vem aí. Gente, realmente é a culpa da cachaça, né? Rubão, conta pra mim. Como que foi essa história maravilhosa para você chegar até os nomes do drink, até esse sabor, essa mixologia, Rubão? Mixologia. E aí, pessoal, tudo bem? Conta pra gente. Meu nome é Rubão, trabalho nessa área há 21 anos, 15 anos eu tenho de mixologia. Vim pro Gula Bar, né? Por uma amiga, a gente veio conhecer, acabou que o Jó e o Magno acabou me conhecendo e a gente veio trazer uma ideia diferente do ao redor. O que é? Uma mixologia bem gostosa, bem diferente, bem saborosa, totalmente diferente do que tem aqui na Zona Sul, né? Que o pessoal busca mesmo lá para Faria Lima, lá para Paulista, lá para o centro, né? Beber, a gente trouxe para cá. Então trouxemos drinks clássicos. Eu quero que você me fale. Como o Negroni, vamos chegar aqui e falar desse. E esse aqui, chega na mesa assim mesmo, na garrafinha? Ele chega assim. E esse Negroni aqui, ele é fusionado. Olha que legal, em casca de laranja, zimbro, feito aqui
e aí ele vai para um barril de carvalho. A partir do momento que ele vai com uma esfera de gelo, a gente abre e serve. Nossa, que sensacional, gente. Pode tomar um golinho? Sim, fica à vontade. Porque aqui é tudo real, viu? Não é só comer. O Negroni ele é feito de Campari, vermute e gin. Então ele tem esse gosto mais amadeirado. Sensacional. Para aquele final de tarde, né? Numa reunião até de negócios, um finalzinho de tarde. Sim. Olha só, super combina, né, Rubão? O Negroni ele entra em todas as questões, eu acho que até de reuniões, e ele é preparado familiar. Aqui, né? Que você falou. Ele é todo preparado aqui. O barril de carvalho é nosso, fica lá em cima infusionando, a gente tira, põe dentro dessa garrafinha e é servido dessa forma. Esse aqui foi a caipirinha, gente, que eu tomei, Seriguela. Seriguela. O Rubão vai falar o nome, que daqui a pouco eu já tô bem louca, tô provando. Então, a siriguela é uma das frutas mais conhecidas no Nordeste e nós trouxemos com mais refrescância para cá. Tem um segredo dentro dessa caipirinha que a gente não pode falar só para quem... Que só o Rubão sabe. Vem no Gulabar, vai experimentar e vai ver que tem um toque bem cítrico. Cítrico, e ele é frozen, é um gosto geladinho, mais leve, né? E aí tem uma viscosidade também. Muito que bom. Deixa ele bem elegante e bem gostoso de se tomar. Agora, é claro que lá em Portugal, na Espanha, não sei, é rapariga, é moça. E ele só uniu moça, rapariga, olha que amor de rapariga. Me conta a história desse drink. Na real, a gente estava em criação desse drink e acabou que nessa hora que a gente estava criando esse drink, apareceram um monte de mulheres lindas e estavam sentadas ali e estava passando uma música do Saia Rodada que se fala Amor de Rapariga. A gente acabou colocando esse nome porque a gente levou pra mesa e as clientes adoraram e acharam bem legal o nome. E essa espuminha, eu perguntei pro Rubão o que era, se era chantilly, né? Porque a gente já imagina que é mas não é. Não. É uma espuma feita por ele com gengibre, gente. Gengibre, limão, xarope de açúcar, feito aqui. E o drink é assim, feito de Jack Apple. A gente coloca citros, um pouquinho de limão e aí vai essa espuma de gengibre que a gente não pode colocar toda a composições para vocês virem aqui experimentar. E tem um outro drink também que você contou, que eu já comecei a cantar, Moreninha, é Moreninha, né? É a Moreninha, que é uma caipirinha bem famosa aqui por nós. Que é uma das mais pedidas também, né, Rubão? Que ela é feita com rapadura. É uma das que mais sai, essa Moreninha, na área dos drinks de caipirinhas, né? Ela é feita com tangerina, limão, e aí vai uma rapadura granulada nela. E a gente amassera e coloca dentro do copo e é muito, muito, muito boa. E como a gente ama continuar bebendo, porque tá muito bom. Esse aqui é o Maria Alice que nós falamos. Conta um pouquinho da história, porque, gente, é muito bacana. E tem a opção de fazer sem álcool também. Esse, vocês acham, não tem álcool. A Maria Alice, ela é uma história muito legal para uma cliente que veio conhecer a nossa casa, queria tomar um drink diferente e que fosse mais natural. E aí acabou que a gente criou um drink totalmente natural, feito de suco de abacaxi, morango, e aí tem um pouquinho de limão Tahiti. Aí na espuma, a gente pegou a espuma de gengibre e colocamos xarope de lichia, que deu um sabor maravilhoso. Muito bom mesmo. E a galera procura demais. E dá pra você colocar gin, né? Que você coloca gin aqui, é o gin. A gente também tem uma versão com gin. E eu vou te falar, a versão com gin é a que mais sai do que a versão natural. Porque a galera adorou muito. Porque o gin é leve também, né? Gente, olha, eu queria ficar conversando com o Rubão, mas não ia dar muito certo, né? Que aí a gente ia terminar em pista, Mas eu quero agradecer, adorei todo esse conceito nessa experiência de drinks diferentes. Eu acho bem legal. E o sabor, você tá de parabéns, Rubão. Obrigado. Parabéns. E eu convido o pessoal de casa a vir conhecer, principalmente o Amor de Rapariga. Esse, pelo amor de Deus. Obrigada, Rubão. Valeu, obrigado. Venha pro Gulabar.
Cheers! Gente, e não acabamos por lá, né? Depois de todos aqueles drinks, ainda tem mais entrevista, mais bate-papo. Rogério Lima, que é arquiteto aqui do Gula Bar. E, inclusive, Rogério, como o Jó falou, vai ter inauguração. É o 3º piso da casa, que é o rooftop, que é um conceito diferente. Me conta um pouquinho, o que você buscou nesse projeto como um todo? Não só o rooftop que vai ser inaugurado, que inclusive nós estamos aqui, mas como um bar como um todo, a parte de vidro maravilhosa fora, dentro, tudo. Bem, desde o princípio a gente tinha a ideia de fazer um ambiente que a comunidade normalmente não tem acesso. Então a gente queria trazer um pouco desse conceito, desse trabalho mais elaborado que a gente tem em São Paulo, Moema, Jardins, que normalmente a comunidade tem acesso como profissional. Às vezes uma pessoa que limpa, ou uma pessoa que instala um produto, mas não tem acesso como um cliente. E a gente queria trazer isso para cá. Tem outro fator importante. Existia uma ideia que as pessoas da comunidade, elas se assustavam com alguma coisa muito chique. E isso é fake news, porque a gente trouxe esse trabalho mais elaborado para cá. Esse conceito, né, Rogério? E eles gostam disso, eles muito gostam, legal. Eles tinham vontade, o que na verdade faltava era uma pessoa que tivesse a coragem de investir, de trazer isso para cá. Porque o legal, como o pessoal de casa tá vendo, através das imagens, toda a estrutura aqui do Gula Bar, é vocês trazerem essa gastronomia como se fosse dentro do gastrobar, né? Juntamente com a parte mais chique, mais elaborada, de um preço mais acessível e numa estrutura maravilhosa como essa. Exatamente. Então aqui foi pensado nos detalhes. Então são pendentes feitos exclusivamente para o projeto, balcões, como você pode ver, é um mix de Sim, maravilhoso. De um design industrial com arte contemporânea. Então tem um mix de artistas com também essas peças artesanais. Sim, o acabamento. E ficou esse resultado ótimo. Que a gente está vendo. Aqui é aproximadamente uns 70% do que vai ser. Isso é bom, porque aí vocês não conhecem ainda o resultado final. Com certeza. Vocês só vão conhecer quando vocês vierem aqui daqui a algumas semanas. Já vou vir, já estarei aqui. Então tá fechado. Vou pedir o amor de rapariga, vou... Tô brincando. Gente, é sensacional o trabalho do Rogério, até pela estrutura aqui da casa. Por isso que o Gula Bar aí, não só na gastronomia, no atendimento, né? Parabéns, vocês estão todos de parabéns, Rogério. Valeu, muito obrigado. Obrigada, viu? A comunidade merece. Com certeza. Esses parceiros incríveis que são os proprietários aqui. Sim. Eles tiveram essa coragem, porque não é fácil encontrar uma pessoa que queira investir aqui. E eles fizeram algo uma decisão muito acertada. Muito acertada, porque imagina, né? Eles já estão colhendo os frutos, né? Então trabalhava o garçom, outro chapeiro, aí criou essa versão do Gula, começou pequeno e hoje tá aqui, ó. Uma receita que deu certo mesmo. Com certeza. Gente, eu vou ficando por aqui e vocês vão acompanhando as imagens, conhecendo um pouquinho mais da estrutura aqui do Gula Bar. E é isso. Muito obrigada, Rogério. É isso. Eu que agradeço. Até mais. Gente, que delícia que foi o nosso programa de hoje, né? E a semana está apenas começando. Eu quero agradecer a sua audiência mais que especial e principalmente a Dome Modas, que me presenteou com essa camisa maravilhosa e que combina com quaisquer ocasiões. Não é verdade? Até mesmo na sua tarde. E olha, hoje eu vou fazer uma reflexão, me deu vontade. Sabe carinho e amor e blush? Tem que ser usado na medida certa, porque senão a gente vira palhaça. Gente, uma ótima semana, com muita luz, saúde, energia positiva. Um beijo e até segunda-feira que vem. Tchau!